Sabe aquela sensação de ir ao cinema assistir um filme em 3D? Tipo, a sua mente consciente tá ali, super focada na trama, nos atores. Uhum, acompanhando o roteiro e tudo mais. Isso. Mas ao mesmo tempo, o seu sistema nervoso tá sendo, sei lá, bombardeado por imagens saltando da tela. O corpo até dá uns pulos na cadeira. É um processo duplo acontecendo o tempo todo, sabe? E essa dinâmica de múltiplas camadas é exatamente a base mecânica do material que a gente vai investigar hoje. Exato. Hoje o nosso mergulho foca nas obras de Márcio Bringente, especificamente nos conceitos de O Evangelho da Prosperidade Eterna e também do livro Você Governante. É uma mistura bem ousada, né? Sim. A missão aqui é entender como ele cruza a narrativa bíblica tradicional com ferramentas de programação neurolinguística e física quântica. Tudo para atacar a passividade humana. E o problema central que ele diagnostica nesse material é descrito como a síndrome do banco da praça. Eu mesmo fiquei muito intrigado com esse termo. Nosso nome já diz tudo, né? Pois é, trata-se de uma estagnação muito clara, a pessoa senta ali e vira só espectadora da própria vida. E isso acontece em 3 níveis. Tipo, o nível externo, onde ela deixa que as circunstâncias tomem as decisões. Uhum. Terceirizando o controle. Exatamente. Aí tem o nível interno, onde um enorme potencial fica simplesmente adormecido, e o sintoma principal, que é aquele medo paralisante de assumir a liderança da própria jornada. O que nos leva àquela questão principal: como é que um livro tira alguém desse banco de praça? O material fala muito sobre o uso da dissociação consciente e inconsciente. Sim, é aí que a engenharia do texto entra em ação. Mas sendo bem pragmática aqui, como isso funciona de verdade na prática, além das palavras bonitas? Funciona através de uma narrativa que distrai o seu raciocínio analítico. Por exemplo, ao detalhar o nascimento histórico de Jesus no estábulo em Belém, a mente lógica de quem está lendo entra naquele modo leitura histórica, sabe? Ah, e aí a pessoa baixa a guarda crítica, né? Isso. Enquanto o lado consciente está lá ocupado imaginando o cenário, a estrutura das frases usa comandos metafóricos e embutidos para comunicar outra coisa diretamente para o inconsciente. Plantando uma sementinha. Exato. O texto planta a ideia de que a verdadeira grandeza e o poder pessoal muitas vezes precisam nascer nos cenários mais desvalorizados e simples. Mas peraí, uma dúvida. Contornar a mente crítica e colocar comandos diretos no inconsciente, isso não soa, tipo, como manipulação? Olha, a linha entre influência e manipulação sempre gera debate, com certeza. Sim, porque parece muito uma lavagem cerebral disfarçada de ensinamento espiritual, né? Eu fico meio desconfiada. É super válido pensar assim, mas o mecanismo psicológico aqui exige uma diferença crucial, que é a abertura prévia. Uma lavagem cerebral tenta inserir uma ideia alheia à força. Certo. Já a linguagem metafórica usada na obra só funciona se a mente já abrigar o desejo de mudança. É o que o texto chama de autoconsciência. O autor não cria um desejo do zero, ele usa gatilhos literários para remover bloqueios mentais. Ah, entendi. Então a narrativa age como se fosse uma chave para uma porta que a mente já queria abrir, mas não sabia bem como? Perfeito. E isso permite que a pessoa assuma a postura de governante de si mesma. E o que eu achei fascinante é como a obra ressignifica os milagres clássicos para fazer isso acontecer. Em vez de tratar os relatos como simples eventos históricos, eles viram ferramentas práticas. Tem um mapeamento emocional muito intenso nesse ponto. Quando o livro aborda o milagre da água transformada em vinho em Caná, o objetivo é forçar a identificação das próprias talhas vazias da pessoa. Tipo aquelas rotinas que perderam a graça? Isso. A narrativa leva a pessoa a refletir sobre quais áreas da vida, sei lá, carreira ou relacionamentos, estão sem brilho e precisam dessa renovação intencional. E se o nível de estagnação for mais fundo? Porque depois o texto avança para o relato do homem gadareno. Sim, e aí o buraco é mais embaixo. Pois é. A história da libertação ali vira um exercício guiado para identificar correntes invisíveis, nossa, coisas como traumas antigos, medos crônicos. Quem está lendo é instigado a quebrar essas amarras e sair do piloto automático. É literalmente sair da arquibancada e entrar em campo. Exatamente. E o que sustenta todo esse exercício de protagonismo sem cair na armadilha de um ego inflado é a base teológica. Ele usa a analogia da videira e dos ramos lá de João 15.
Diga, a força não vem só da gente. Isso, a força para governar a própria existência não nasce do indivíduo de forma isolada. A pessoa é o ramo, Deus é a videira. A liderança é só o fruto dessa conexão profunda. E para ativar esse poder, o material propõe uma trilha de 3 passos, né? Primeiro, o silêncio e conexão, pedindo essa força superior. Uhum. Segundo, a autoconsciência brutal, mapeando forças e fraquezas. E por último, a decisão firme de assumir as rédeas. É o momento em que restam 2 caminhos. Ou você continua sendo o espectador, governado pelas circunstâncias, ou assume o papel de protagonista. É uma engenharia textual muito fascinante, misturando psicologia com a segurança da fé de um jeito super ativo. A transformação vira uma decisão diária, né? Não dá para ser só passageiro. Sem dúvida nenhuma. A leitura é estruturada desse jeito, deixa de ser só retenção de informação e passa a ser uma reconfiguração ativa do interior. Muito bom. O que me deixa com um pensamento bem provocativo para quem está acompanhando a gente hoje. Manda. Se uma narrativa que é lida intencionalmente tem esse poder todo de reprogramar o nosso inconsciente para paz e para ação, Sim. o que será que aquela avalanche de narrativas caóticas e passivas das redes sociais está programando silenciosamente sobre as nossas limitações todos os dias? É um impacto para